Fala aí, turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo para vocês no canal, pessoal. Nesse vídeo vamos conversar sobre SSD. No caso, turma, mais M2 mesmo, tá? Então a gente vai conversar sobre os M2zinho e recomendações que eu gostaria de passar para vocês que vocês possam fazer a compra do seu SSD novo e ao mesmo tempo o upgrade do SSD que você tem agora, tá? Eu quero trazer nesse vídeo informações interessantes do uso prático no dia a dia, de efeito real de uso de, por exemplo, 3.0 ou 4.0, o que fazer é momento do que por aqui. E também dá um tapinha rápido sobre compatibilidade, que eu acho muito interessante. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda para os seus amigos aí que querem estar buscando a compra de um novo SSD. Pode ser que esse vídeo ajude bastante eles aí a tomar a decisão. Os SSDs que eu recomendo eu vou deixar no primeiro link da descrição. Comprando pelos links, vocês ajudam diretamente o meu trabalho aqui no nosso canal a continuar, tá bom? Turma, M2, qual que é o grande segredo de M2? É zero, né? É quase zero. Só tem algumas coisinhas chatas que podem vir a acontecer dependendo do que você vai fazer. Por exemplo, qual que é a maior experiência que eu tenho com marcas de placas-mãe? Gigabyte, Aorus, tem poucos relatos de outras marcas na minha cabeça e quando eu tenho, pelo menos são coisas importantes para vocês, tá? Então assim, vamos começar conversando sobre o PCI Express, tá? A revisão 3.0 ou 4.0. Eu no meu computador hoje eu tenho um 3.0 que eu deixo para Windows e programas e tenho um 4.0 que eu deixo só para jogos. Mas por que eu tenho esse setup? Eu recebi da T-Force um 4.0 para fazer uma entrega em vídeo, então tá aqui parado, vou utilizar. Só que eu já quero adiantar para vocês o seguinte. O que nós estamos fazendo aqui agora? Estou gravando esse vídeo, 4K30, um preset míssil aqui no Filmic, esse aqui vai dar uns 20 GB. Geralmente é 2 GB por minuto, né? Arquivo de 20 GB. Depois eu pego esse arquivo, transfiro para o meu computador, subo no Adobe Premiere, na timeline, para colocar umas coisinhas e lá, certo? Aí de repente você vira para mim e fala, olha Tito, se o seu 4.0 aqui tem 7.000 MB de leitura e não sei o que, e lá, vai subir muito mais rápido no Premiere? Já monitorei isso. Já dei uma olhada, já fiz o teste colocando o 3.0, o 4.0, arquivos de mesmo tamanho, jogar na timeline. Sabe que velocidade que fica? Dá pra ver no gerenciador de tarefas do Windows, né? Fica entre 1700 mega aqui. E o que significa 1700 mega por segundo ali, um export no Premiere, né? Jogar na timeline? Significa velocidade mais lenta ainda do que um SSD bom custo-benefício consegue te entregar. Hoje um SSD bom, custo-benefício, ele é 3.0, também tem 4.0, eu vou falar sobre isso. Ele está entregando 2100, 2300 de leitura. Então, é interessante ver que às vezes a gente se deixa levar por números grandes e esquece que na prática, no nosso uso do dia a dia, você não sente. Outra coisa que você não sente diferença, não sente. Instalar um Windows em 3.0 ou 4.0. Outra coisa que eu não senti diferença. Rodar os jogos no 3.0 ou no 4.0. Eu não senti velocidade de carregamento de jogo, de mapa, de tudo mais. Porque isso depende de processador, de memória RAM, entre outras coisas. Tudo não é só o SSD. Então assim, onde eu quero chegar com isso? 4.0 é ruim? Não. Depende muito do perfil da pessoa que vai usar. De repente, ele é um cara que trabalha com uma workstation, né? Ele tem aqui uma placa-mãe que tem 3 M2 aqui. De repente ele coloca 3 M2 aqui de 2 terabytes cada, e ele precisa copiar um arquivo gigante de um para o outro. Aí sim. Aí se for tudo 4.0, a vida dele vai ficar muito acelerada. Mas se não for isso, para nós aqui, né, pessoas normais, não tem utilidade, tá? Não tem utilidade. Ao mesmo tempo, eu estava falando para vocês aí de M2 custo-benefício, e algumas pessoas já devem saber de quem que eu estou falando. Estou falando de Kingston NV1 e agora já tem Kingston NV2. É engraçado porque o NV1 é como se fosse um 3.0 mais lento e esse aqui tem a velocidade que era para ter um 3.0 bom. Esse aqui eu já testei em placas-mãe Gigabyte em slot 3.0 com Ryzen 5000G. Funcionou bem. Funcionou bem, na mesma velocidade praticamente do 3.0 bom. Mas já vi gente comprando e colocando em quem? Placa-mãezinha ASRock, adivinha quem? Adivinha quem? O pessoal já sabe, cara. Steel Legend, pessoal. Pois é, colocou Steel Legend aí e não funcionou de jeito nenhum com Ryzen 5000G.
Então começam aquelas ressalvas que a gente só consegue ficar sabendo quando acontece com alguém, né? Pessoa que, se eu não me engano, tinha um 5600G, alguma coisa assim, aí colocou essa daqui, essa placa-mãe, colocou um NV2 e não funcionou de jeito nenhum. E eu já coloquei em placa-mãe Gigabyte, a Horus, com 5600G, funcionou numa boa. Então tem algumas ressalvas nesse sentido. Se você tiver placa-mãe Gigabyte Horus, pode comprar o NV2, não importa o CPU que você tenha, vai funcionar. Se você tiver placa-mãe das ROG, não digo nem só Steel Legend, acho que qualquer uma, compra NV1. A não ser que o seu processador também seja 4.0 e provavelmente só vai funcionar no slot 4.0. Na verdade é assim, mesmo que o seu processador seja 4.0, só rola comprar o NV2 se você tiver 550 das ROG, seja Steel Legend, seja quem for, ou X570. Se você tiver B450 e colocar um Ryzen 5000, nada ou 5000X, pode ser que não funcione também. Ou se você tiver um Ryzen 3000X, ou enfim, vocês entenderam a pegada aí, tá? Processadores que tem 4.0. Então só tomem cuidado nesse caso, porque assim, pô, é muito mais... O preço é praticamente o mesmo. Interessante comprar o 4.0 porque ele tem, acho que é 3.300, eu acho que é isso, eu não sei, tá? Não lembro de cabeça não. Enquanto esse aqui é 2.100 por 1.700, alguma coisa assim. Coisa que, conforme eu falei, a gente não sente no dia a dia, mas pô, é um pouquinho interessante sim, né? Já que o preço é igual, mas cuidado com placas-mãe aí que podem não funcionar, tá? Só isso, de resto é só isso. De repente vocês viram pra mim agora e falam, tá, você falou de SSD custo-benefício, são SSDs mais baratos, e o que isso significa? Esses SSDs aqui, NV1, NV2, eles têm aquelas características de não ter a memória RAM no seu cache para fazer a leitura. O firmware é de uma concepção simples, controlador simples também. Então assim, o que define a vida útil de um SSD? É a quantidade de dados que você escreve nele. A tendência é que esses aqui, eles venham a morrer mais cedo, dependendo da quantidade de dados que você escrever. Tem SSDs próprios para aguentar o tranco, esses aqui são SSDs mais custo-benefício. Mas morrer mais cedo não significa que se você comprar um desse e usar só para jogo, ele vai morrer cedo. Não. Usar só para jogo vai durar seus 7, 8, 9, 10 anos. Agora, se você for fazer uso intenso, todo dia gravar 100 GB, 100 GB, 100 GB ou mais, pode ser que não dure tanto tempo assim, uns 3 a 5 anos. Então é mais ou menos essa. Tudo depende do uso. Eu estou chutando um valor. Só para jogo, beleza, já existe esse cálculo na internet. Mas assim, o uso que a gente não tem como saber exatamente como o usuário vai estar manipulando esse SSD, escrevendo coisas nele, 3, 5 anos aí é o que eu acredito que venha a durar, escrevendo muito, tá? Então seria basicamente isso. Agora, tem SSDs mais caros, geralmente é quase o dobro do preço desse aqui. Você pega um terabyte desse, é uns R$400. Você pega o outro, 1 terabyte, o cavalão lá, é R$700, R$800. É o dobro do preço, mas vai te entregar uma longevidade maior também no trabalho. E também uma velocidade mais rápida, 3.0 no geral. Mas sempre se pergunte, você precisa? Sempre que alguém me pergunta assim, qual SSD eu devo comprar? A primeira coisa que eu quero saber dessa pessoa é, você vai fazer o que com o computador? Você vai só jogar? E mesmo que seja só jogar, quais jogos você joga? Sabe por quê? Eu já atendi pessoas em consultoria que chegaram pra mim, pô, eu vou só jogar. Quais jogos eu perguntei? GTA, Warzone, só aí tem 200 GB. Só aí tem 200 GB. Se colocar mais 3 joguinhos ali, pronto, já vou ter que passar de 1 terabyte porque o de 500 não vai servir. Se eu passo um de 500, ele formatado é 470 GB que o cara vai ter para usar, o Windows puxa mais uns 20, 30 e pronto, encheu. Então o uso é particular pessoal de cada um. Você só precisa saber se 1 terabyte te atende ou se 500 GB te atende. Depois fazer a decisão baseado no que você vai fazer com o computador. Se for trabalho intenso, já seria um outro mais caro. Se não for, seria o NV1 ou NV2, dependendo da combinação de peças que você tem. Então, assim, escolha de um SSD é relativamente simples. Relativamente simples, só atenção a esses pequenos detalhes sobre funcionar ou não, sobre o uso que você vai fazer e para poder investir corretamente, tá? Então, é isso, turma. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Comenta aqui embaixo qual que é o seu uso, quero saber. Tô curioso para saber o que a maioria de vocês que acompanham aqui nossos vídeos fazem uso no computador para a gente poder entender o que de melhor seria para o caso de vocês. E esses que eu recomendo vão estar no link da descrição. E se vocês comprarem pelo link, vocês ajudam diretamente o meu trabalho aqui no nosso canal a continuar, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até uma próxima.